Olá, meus irmãos. Paz do Senhor, tudo bem? Vamos hoje para mais um vídeo de testemunhos, de libertação, de transformação, de grandes obras que Deus, por sua misericórdia, operou e continua operando sobre as nossas vidas. Simão sabe que no campo espiritual, existem muitas experiências que elas são, digamos assim, manifestadas em muitas camadas, né, diferentes, de pessoas para pessoas. E quando o apóstolo Paulo diz, né, que a loucura de Deus, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, ele diz que ele está falando a respeito do que transparecia para o judeu e para o pagão, para o grego, né, romano, o fato de Deus ter vindo à Terra e encarnado em um homem, ou ter vindo em forma de homem, melhor dizendo, né, essa é a expressão correta, né, e ter morrido a parte humana, o homem, Jesus, ter morrido na cruz e ressuscitado ao terceiro dia, né, em cumprimento de uma liturgia que bem conhecida do judaísmo, que era a morte do Cordeiro para a expiação dos pecados. Então veja bem, existe toda uma linguagem simbólica, tanto na vida como na morte de Cristo, apontando para esses sacrifícios cerimoniais e essas liturgias do judaísmo, conforme de fato teria que ser, pelo fato de ser o Messias, né, que, conforme João disse, veio para os seus não receberam. Então a primazia da manifestação do Messias foi para o povo judaico, né? Porque é o povo escolhido, é da onde vem o Messias, como Jesus falou para a samaritana, né? Vocês adoram o que vocês não sabem, nós judeus adoramos o que nós sabemos, porque o Messias, o Salvador, vem dos judeus. Então existe toda essa linha, digamos, teológica, né, que vai fazer essa conexão do Messias com o povo judeu. Ponto. Mas, tratando-se assim de experiências e coisas assim que são manifestadas de pessoa para pessoa, de personagem bíblico para personagem bíblico, nós vemos toda uma excentricidade que é característica da deidade, que é Deus, da divindade, que é Deus, se manifestando para o homem e transparecendo loucura, muitas coisas, né? No que diz respeito, no que toca à parte da manifestação de Deus para com o ser humano e as suas limitações. E aí entra também a questão do campo da experiência. Então, nós vamos ver muitas coisas assim bastante exóticas, né, na manifestação de Deus. Lá quando Abraão foi oferecer Isaac como holocausto, algo que apontava, né, para uma prática normalizada dentro do paganismo, e por um momento, embora tivesse essa correlação dos pagãos sacrificarem seus filhos, né, para entidades malignas, o que Deus queria apontar, na verdade, era para a obediência restrita de Abraão à vontade divina, não negando a Abraão nem mesmo seu filho, que foi o objeto das promessas de Deus sobre a sua vida. Ou seja, o que Deus estava dizendo para Abraão? Que mesmo que eu te peça o melhor que eu te dei, o fato de não me negar o teu filho, que é o melhor que eu te dei, mostra
por que Abraão se tornou o pai da fé, amigo de Deus, né? E um personagem bíblico sensacional. Então, no campo da experiência, sabe, da intimidade, das manifestações, cada personagem bíblico vivenciou camadas, como eu falei aqui, de manifestações sobrenaturais, espirituais, da manifestação do Deus, do impossível, da mente de Deus ser uma mente completamente diferente da mente humana, do pensamento humano, né? Como Paulo disse, aquilo que o olho não viu, o ouvido não viu, nem subiu ao coração do homem, que Deus preparou para os que o amam. Então, assim, Deus ele pode fazer coisas incríveis. Nós limitamos, nós colocamos Deus muitas vezes numa caixinha, não, porque se não for assim não é Deus, se não acontecer de tal forma não é Deus, coisa e tal. Então, assim, eu estou fazendo toda essa introdução para vocês entenderem que é muito perigoso a gente ver um sinal, ver uma manifestação, ver algo acontecer e, por nós não compreendermos, atribuir ao diabo, ou ao engano, ou à emoção, ou coisa parecida. Ao passo que também nós temos que submeter toda a experiência à Escritura. O filtro da Escritura é como se a Escritura ela fosse uma peneira muito fina. E aí a gente joga a nossa experiência dentro daquela peneira e é filtrada aquela experiência pelo filtro da Escritura. Então qualquer experiência que venha ser contraditória àquilo que a Escritura vem mostrar, ela é inválida. Mas se a experiência, por mais exótica que seja, e diferenciada e excêntrica que seja, ela tem similaridade com algo que aconteceu na Bíblia, essa experiência é válida. Então vamos lá. Embora no Novo Testamento haja menos experiências sobrenaturais, de coisas excêntricas, tem muita coisa no contexto neotestamentário excêntrico, diferenciado, extravagante, vamos dizer assim. Você observa que quando Filipe terminou de pregar para o eunuco da rainha de Candace, a Bíblia vai dizer que ele foi transladado e não se achou mais ele ali. Ele apareceu numa cidade de Azoto, se não me engano. Ele sumiu dali, foi transladado. É literal, está ali escrito, ele foi transladado, foi arrebatado, foi tirado dali fisicamente, como se fosse uma viagem numa máquina do tempo, numa máquina de teletransporte ou coisa parecida, como aconteceu com Elias, da mesma forma. Então, assim, nós vamos ver lá em Atos 19 que as roupas de Paulo, Paulo estava vivenciando um tempo e um momento que, devido à necessidade da igreja em Jerusalém, ele fazia de tudo para não onerar a obra. E aí ele, então, pela escassez de recursos que a igreja de Jerusalém estava passando, porque muita gente estava se convertendo e a comunidade estava muito grande, eles tinham aquele sistema de se ajudar mutuamente. Então as igrejas, à medida que Paulo ia fundando as mesmas, ele ia orientando para que os recursos fossem enviados para Jerusalém. Uma centralização, né, dos recursos para a igreja sede, que era em Jerusalém, pastoreada por Pedro, Tiago e João. Pedro era pastor, né, e auxiliado por Tiago e por João. Por isso Paulo estava lá fazendo as tendas, e enquanto ele ia fazer o processo do tingimento do couro do texugo, que os judeus gostavam muito de roupas coloridas, tendas coloridas, né? Então o texugo era um animal que ele era extraído do seu couro para fazer as tendas, e ele era tingido, né, com extratos de plantas, de casca de árvores, que era da onde eles tiravam a tintura na época para poder fazer o tingimento. Então era fervido, né, aquele couro daquele animal dentro de um panelão e tingido na cor que aquela peça de couro seria tingida, no caso. E com isso, então, costurado tudo e confeccionado as tendas. Paulo estava fazendo isso.
E na impossibilidade de Paulo não conseguir, a Bíblia diz que lenços e aventais de Paulo eram pegados. Não era que Paulo dava, não, pega esse lenço aqui e joga lá no enfermo. Não, as pessoas pegavam, os irmãos pegavam, porque Paulo exalava tanta unção e tanto poder que até as roupas dele tinham poder para curar a enfermidade e expelir demônios. E aí você vai ver assim, tá, mas e qual a equivalência bíblica veterotestamentária ou no Antigo Testamento equivalente você tem para isso? Os ossos de Eliseu. Eliseu, depois de morto, ele completou o dobro de milagres que Elias. O que ele pediu para Elias? Elias disse, tá, pede o que tu queres aí, que o que tu pedir será feito. E Elias disse, não, eu quero o dobro da unção que está sobre a tua vida. Quero o dobro do espírito de poder que está sobre a tua vida. E cabalmente o número dobrado de milagres de Elias, Eliseu fez morto, quando um soldado cai dentro na guerra sobre os ossos de Eliseu, e dos ossos de Eliseu, nos ossos de Eliseu tinha unção, e o soldado ressuscitou só em tocar nos ossos de Eliseu. Caiu morto dentro da cova de Eliseu e ressuscitou. É loucura ou não é loucura? É loucura. É loucura para quem não conhece a Bíblia. Para quem não conhece a Bíblia. Entende? Então, assim, Paulo viveu muitas coisas. Pedro, quando a Bíblia vai dizer que a sombra de Pedro curava, as pessoas ficavam sabendo que Pedro estava num lugar, um efeito similar ao efeito que Cristo, né? Porque por isso que Cristo diz que ser meio testemunhas, testemunha é aquele que fala do que viu e do que viveu, que vivenciou, que foi testemunho ocular, que estava junto, né? E aí, quem Pedro não conseguia alcançar, ele estendia a mão assim, aonde a sombra dele pegava, literal, está escrito em Atos, as pessoas eram curadas, só pela proximidade dele. Incrível equivalência do que aconteceu com Eliseu, dos ossos dele curar. Paulo, das roupas de Paulo curar. Pedro, da sombra de Pedro curar. Então, assim, o campo da experiência, eu estou dando toda essa introdução aí que é grande para abrir a tua mente para o que eu vou falar agora. Eu conheci um irmão, tá? Eu estava, esse é o ano de 2005, se não me falha a memória. 2005, 2006. Que esse irmão, ele era um profeta, literalmente um profeta, porque ele não tinha paradeiro certo. Ele via viajando e ele tinha missões proféticas. Inclusive, uma missão profética que ele fez, ele contou para mim, muito extravagante, muito diferente, muito... Na cidade de Três Coroas, na Serra Gaúcha, no pé da serra, quase na serra, do lado ali de Igrejinha, abaixo um pouco de Gramado e Canela, tem o templo budista. E na época tinha um Dalai Lama, que é o líder, né? Tipo assim, pastor igreja, padre igreja católica, Dalai Lama é o título, né, do líder supremo espiritual, né, lá dos budistas, né, dentro do budismo. Que ele era muito incisivo, assim, sabe, contra o cristianismo, embora o budismo, entre aspas, né, menos no Nepal. Ele é uma religião um pouco mais pacífica, mais meditativa, mas ele tem a equivalência má, né? Inclusive no Nepal é um dos países que mais matam cristãos na proporcionalidade do tamanho do país para o número de cristãos que são mortos, missionários cristãos. Muito difícil a obra missionária no Nepal. É um país totalmente budista, com vários templos budistas. Então o budismo tem a sua face maligna, né? E aí, esse profeta falou para mim uma experiência que Deus mandou ele fazer.
né? Extravagante, algo assim que, sabe, chama atenção. Ele diz que Deus mandou ele pegar uma espada e cravar a espada no monte, aonde ficava no pico desse monte o templo budista. E quando ele cravou aquela espada, segundo a ordem de Deus, decretou a morte daquele Dalai Lama. Poucos dias depois, ele morreu. O Dalai Lama, que era na época lá de Três Coroas. Então, assim, uma coisa muito, muito diferente. E eu me lembro que eu conheci esse irmão, era de origem alemã, talvez, sueco, polonês, não sei. São aqueles alemão bem loiro, alto, sabe? Bem altão assim, sabe? Talvez sueco, não sei. Sabe que o alemão mesmo, ele não é bem loiro. As crianças são loirinhas quando são pequenas, depois quando ele cresce, o alemão puro mesmo. Ele é mais, o cabelo é um pouco mais, né, castanho e olho azul, né, bem branco, né? E alguns loiros, mas loirinho mais quando é criança. Aquele loiro, 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 sempre loiro, vem mais da Escandinávia, né? Vem mais da Suécia, Dinamarca, Noruega, Escócia, Normandia, enfim. Ah, então esse rapaz seguramente ele era descendente de sueco, alguma coisa parecida assim. E o pastor da igreja onde eu estava ministrando, já tinha me falado dele. Então o pastor da igreja, ele já tinha me advertido, não no mau sentido, sabe? Sobre esse profeta, sabe? Que ele era muito diferente, muito estranho, muito engraçado, assim, sabe? O jeito que Deus usava ele. E aí eu sei que ele... Eu ministrei uma campanha lá, né, nessa igreja. Era uma igreja, assim, com bastante mistério, vamos dizer assim, sabe? Que tinha muito monte, de profecia, de revelação, de coisa assim, sabe? E esse irmão foi nessa campanha. E segundo que ele falou para mim, a princípio, ele era muito doido, assim, sabe? Ele era muito doidão, assim, sabe? Como é que eu vou dizer pra vocês? Ai, não repara o barulho, irmãos. Isso aí aqui é... Eu saí dos barulhos lá da casa dos meus pais e vim pra cá e a casa é... kitnet aqui que eu alugo aqui, é bem numa avenida. Então a barulheira é terrível. Ele falava umas coisas assim pra ti, sabe? Daqui a pouco ele pegava e dava uma volta, assim, sabe? Sim, dava um 360, assim, sabe? Não, 180, né? Dava uma volta, assim. Não, 180 não, 360. Ele dava, assim, sabe? Então ele, sabe, parecia assim, sabe? Bem doidão, assim, sabe? Mas não tinha problema nenhum mental, era um jeito dele, sabe? E aí ele subia no altar e tal, profetizava, né? Não para todo mundo, mas no meu caso, né? Antes de eu ministrar, olha só que coisa. Eu tinha separado uma palavra, tá? Aí tinha estudado aquela palavra, né? Tinha, né, colocado no meu coração aquela palavra ali para mim poder ministrar à noite. E chegou na igreja, eu senti uma insegurança de ministrar aquela palavra, porque eu gosto, sabe, de dominar muito bem o assunto que eu ministro, sabe? Eu não gosto, assim, eu não sou de fazer conjecturas, assim, duvidosas, eu não sou de trazer elementos duvidosos para a pregação. Eu gosto de ter o domínio completo daquilo que eu prego, para não falar bobagem. Vocês podem percorrer todos os meus vídeos na internet, vocês não vão ver uma incoerência bíblica, porque eu sempre me autopoliciei nesse sentido. Então eu tinha, assim, sabe, não que eu não conhecesse o texto, mas eu queria me aprofundar mais naquele texto ali, sabe? E aí eu mudei para um outro texto que eu iria ministrar, né, naquela abertura de campanha. E aí ele pegou e subiu no altar e disse assim, ó, a palavra que tu trocou, que tu estudou a tarde toda e tu ia ministrar e tu chegou aqui, tu mudou de ideia, é para tu pegar aquela mensagem que Deus colocou no teu coração. Como é que ele sabia?
Como é que ele sabia? Então, assim, aí depois do culto, né? Aí ministrei por misericórdia, por bondade de Deus. Muitas vidas foram libertas, almas aceitaram Jesus, alguns batismos no Espírito Santo. E o irmão estava lá, né? E aí nós fomos jantar e fomos conversar. Todo mundo, eu, ele. Perdão, irmãos, que hoje, essa noite passada eu trabalhei até meia-noite. Então, tô ainda cansado, né? É por isso estou gravando vídeos de manhã, porque meu horário é assim, eu sou folguista. E aí cada dia eu trabalho num horário diferente, sabe? Muito cansativo. E o que mais me desgasta é que eu tenho que ir a pé, dá 50 minutos mais ou menos, 55 minutos para ir e 50, 55 para voltar a pé. Muito puxado. É 8 horas em pé e mais esse translado de ir e voltar a pé. Muito puxado. Mas, fazer o quê? Então, assim, eu estava na mesa lá conversando, né, com o pastor, com ele, com a esposa, né, o missionário esse. Ele disse assim, irmão, eu faço parte de um grupo de profetas que são intercessores. A nossa missão é interceder em oração. A gente não trabalha secularmente. A gente vive de missões que Deus nos entrega. E em cada local que eu vou do Brasil para fazer essa missão, Deus prepara um lugar para ficar, Deus prepara a comida, a roupa. Eu vivo exclusivamente para o reino. Daí eu falei, interessante. E aí ele me contou a história de uma senhora, que essa senhora também é desse grupo. Era um grupo assim, sabe, seleto de pessoas que ninguém conhece, anônimas, mas que elas têm a missão no estado do Rio Grande do Sul. É um grupo pequeno de pessoas, não me lembro quantos que ele falou na época, acho que eram 7 pessoas, acho, em todo o estado, espalhadas em regiões diferentes do estado. Que eles são intercessores e profetas. E eles vivem exclusivamente orando, intercedendo. E essa irmã, ele contando a história, ele foi falar assim, eu falei, tá, mas tem mais pessoas que são tipo tu assim e tal, perguntei pra ele, né? Aí ele disse assim, tem uma senhora, uma irmã, né, com, que ela é cega, e ela mora numa casa, ela não tem aposentadoria, não tem nada, tudo que ela come, que ela veste, do que ela vive, tudo Deus dá para ela. Tudo. Ela ora e diz assim, Senhor, ela contou uma experiência que ela queria um casaco marrom, porque estava frio, estava na época do inverno, e ela falou, Senhor, eu quero um casaco de lã mesmo, não sintética, lã mesmo de verdade, marrom. E aí diz que um pastor estava na cidade ministrando, teve um sonho aonde um anjo apareceu para ele nesse sonho e disse para ele, tu vai em tal rua, tal casa e tu vai levar um casaco marrom de lã pura, não sintética, lã de verdade. Vai comprar o casaco, tu vai levar nessa rua e nesse endereço. E o pastor não conhecia a cidade. Aí ele foi lá, porque viu que realmente Deus, né, tinha falado com ele. Foi numa loja, procurou, não, eu quero lã. Tem uma loja de lã aqui, perguntou pro pastor da igreja que ele estava ministrando. Aí ele disse assim, tem uma loja aqui que vende mais assim, cachecol, casacos de lã, blazer assim de lã, né? E aí ele foi lá e comprou um casaco de lã e, ó pastor, eu preciso ir nesse endereço aqui, ó. E o pastor não entendendo nada.
porque o irmão não conhecia a cidade. Como é que ele sabia essa rua? Quem era a pessoa? Aí ele contou: pastor, é o seguinte, ó, eu tive um sonho assim, 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 Deus falou comigo assim, 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 falou dessa rua, coisa e tal, não sei o quê. Nem o pastor da assembleia da cidade conhecia a irmã. E era uma cidade pequena. Isso o rapaz me contando. Quando o pastor e o pregador chegaram na porta da casa da irmã, uma casinha de madeira, simples, mas bonitinha, aqueles portãozinho, aquelas casas que tem, sabe, cerca, né? A gente fala no sul de madeira, né? Tudo feito de madeira, assim, portãozinho de madeira, só de puxar. Ele chegou na frente, quando ele chegou na frente, lá de dentro, a irmã falou assim: irmão fulano de tal, que bom que tu chegou e trouxe meu casaco marrom de lã. A gente fala no sul lã batida, né? Que é a lã pura, não é essa sintética. Falou o nome do pastor e disse: cega, de dentro de casa, sem abrir a porta. Ela disse: irmão fulano de tal, que bom que tu chegou e trouxe meu casaco de lã. Aí ele pegou e entrou com o pastor, coisa e tal. Ela foi lá, botou o casaco, ficou feliz e tal. Foi lá, assim, ela revelou toda a vida do irmão, profetizou o pastor assim, 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 assim. Incrível. Ele me contou a história dessa irmã, que é uma dessas profetas aí de intercessão que existem no estado do Rio Grande do Sul. E aí terminamos a conversa, aquela coisa toda e tal, e ele foi me abrindo a mente, sabe? Não, o que Deus pode fazer, Deus vai te pegar. Na época, irmãos, olha, presta atenção, na época eu morava de favor nos fundos da casa de uns irmãos, num quartinho que não tinha nem banheiro nem nada. Eu dividia junto, tinha as máquinas de lavar e tinha uma caminha. Eu morava lá. Não porque eu não tinha casa, eu tinha meus pais em Canoas, tudo, sabe? Só que a gente quer ter uma liberdade, assim, sabe? De poder sair, pregar, ir pro monte. Eu gostava muito de ir pro monte, entendeu? E aí dificultava, pô, devido ao fato dos meus pais, né, não serem da igreja, aquela coisa toda, esse negócio de chegar de madrugada, aí faz barulho, acorda, pessoa com idade e tal. Então é complicado, sabe? E esses irmãos, não, eles já eram crentes, eu tinha uma chave, eu ia pro monte, voltava, ou saía depois de um congresso, de uma campanha, e não tinha hora para voltar. Então eu morava de favor. Então era muito, muito difícil a minha situação. Muito difícil mesmo, sabe? Parece que agora, depois dos alagamentos, depois de tudo que eu perdi, depois de ter carro importado, depois de ter igrejão, de ter. Parece que eu voltei lá para estaca zero. Coisa mais incrível, sabe? A vida do crente. Hoje não tem dinheiro para comprar uma bicicleta. Até o irmão pegou e escreveu aí, quando eu comentei num vídeo, né? Se alguém tinha uma bicicleta para me dar. Aí o irmão falou assim: não, pastor, faz uma vaquinha, coisa e tal. Eu falei: bah, irmão, tem até medo. Tenho até medo, porque todos os vídeos eu coloco ali o pedido de contribuição via Pix e é 2 ou 3 só que manda. Sempre os mesmos. Então eu tenho até medo, vou pedir uma bicicleta num vídeo no YouTube, eu tenho até medo da reação do povo. O povo tá tão recalcado aí com as coisas que acontecem aí que endureceu o coração, sabe? Mas endurecer o coração deixa de ser abençoado, né? Porque quando a gente abençoa é aí que a gente é abençoado. Mas vamos lá. Aí, irmãos, para não ficar muito extenso o vídeo, terminou ali, ele falou sobre algumas coisas que eu achava assim meio estranhas, assim, sabe, meio duvidosas e tal. Inclusive a questão de viagem astral, que eu, no caso, quando eu era do mundo, eu tive que dominar essa questão de sair do corpo e fazer viagens astrais na gnose, porque acontecia muito comigo, de eu estar na cama assim, quando eu dormia, eu saía do corpo, puf, eu via eu sair do corpo, eu viajava, assim, viajava não, voava, né, pelos ares, às vezes eu pulava por cima das casas, ia, sabe, tipo Homem-Aranha, assim, pulando por cima das casas, então isso acontecia muito. Quando eu me converti,
continua acontecendo por um tempo. E eu orei muito para Deus tirar aquilo ali de mim. Só que aconteceu algumas vezes, sabe? E eu tinha muita luta com aquilo ali, porque eu sabia que é uma experiência, assim, sabe? Que é mais ligada a essa questão do misticismo, né? Do ocultismo, da gnose. Mas aí eu falei para esse irmão, né? Aí ele disse assim, irmão, tu sabia que eu saio do corpo às vezes? Ele para mim. E aquilo que eu não consigo ver por visão ou revelação, eu vejo em espírito saindo do meu corpo. Meu corpo fica na cama e eu saio e eu vou nos lugares e vejo as coisas que Deus quer me mostrar. Eu falei, irmão, mas isso aí é complicado, irmão. Pô, eu era da gnose e eu tive que entrar na gnose porque eu tinha muito esse negócio de sair do corpo e eu ficava lutando com isso aí. Eu achava, sabe? Eu conversava com outros pastores e eles diziam, não, irmão, isso aí não é de Deus, isso é uma coisa, uma experiência muito perigosa, uma experiência mística, né? Muito. E ele disse, não, irmão. Quando o Geazi, que era o moço Eliseu, foi lá pedir para Naamã lá as honrarias, né, que Naamã queria dar para Eliseu e Eliseu rejeitou, quando Geazi volta, ele esconde as coisas, né, roupas, dinheiro, coisa que tinha ganhado, né, de Naamã, e Eliseu pergunta para ele, onde é que foi? Ele disse, não foi lugar nenhum. Aí Eliseu diz assim, por acaso não foi o meu espírito junto contigo ver que tu foi lá em Naamã pedir as honrarias e as coisas que eu rejeitei? Por isso tu vai ficar leproso. Ou seja, Eliseu ele saía do corpo. E o espírito dele, né, que na verdade não é o espírito, na verdade é a alma, né, que ela é desconectada do corpo de alguma forma, fica preso por algo que também dentro do misticismo se acredita dessa forma, e na Bíblia fala sobre o fio de prata, que é cortado quando a pessoa morre. Paulo, ele fala sobre isso. O fio de prata é o que fica ligando a alma no corpo, que é como se fosse um fio espiritual, que a alma vai, mas ela está sempre ligada naquele corpo, e depois ela volta. Então, assim, loucura. E ele pegou e disse para mim que ele fazia isso. Daí eu fiquei assim, meio, irmão, isso aí eu não sei não sei o que. Daí ele falou assim, vou te mostrar que é verdade. Hoje eu vou aparecer no teu sonho. Daí eu falei assim, duvido. Irmãos, eu estava dormindo. Quando vê, eu dormindo, né, como um sonho, mas como uma visão. E eu vi aquele ser assim, todo resplandecente, e eu, no sonho, na visão, mas eu dormindo, eu abri os olhos e eu pude ver como aquele quarto ali, digamos assim, já não era mais como aquele quarto material que eu estava, né? Era como um lugar assim meio que glorificado, que era a casa de um pastor, um lugar assim, sabe, santificado, né? E o profeta esse, o alemão, ele estava flutuando no ar assim, ó, em cima de mim assim, sabe? Não em cima, no ar assim, sabe? E eu peguei, eu li aquilo ali, no sonho, e acordei na hora, sabe? Fico todo arrepiado. Tomei um susto, irmãos. No outro dia tinha um culto ao ar livre, aí ele foi lá, veio rindo assim, sabe, pro meu lado. E aí, te dei um susto essa noite? Irmãos,
Tem coisa nesse mundo espiritual que eu vou dizer pra vocês assim, ó, que se contar, só que aquela coisa, irmãos, sempre, ó, preste bem atenção, foco na palavra, toda experiência submetida à palavra, alicerce do cristão na palavra, bússola, caminho, luz, lâmpada para os nossos pés, é a tua palavra. Então, assim, eu sou um homem bem experimentado na obra, bem mente aberta nessa questão das experiências, dos moveres espirituais, mas sempre calcado na palavra. Então, fica por aí esse vídeo, tá bom? Que Deus abençoe os irmãos. E se você crê, né, nessas manifestações, coloque o seu comentário, coloque a sua experiência, compartilhe com a gente. Não vou fazer a vaquinha. Tem um seguidor nosso que é muito queridão, ele sempre comenta, né? Eu acho que o nome dele, ele não bota o nome dele, acho que o nome deve ser do canal, alguma coisa parecida, acho que é Jesus Rei dos Reis, uma coisa assim. Irmão, eu não vou fazer a vaquinha, tá? Porque eu tenho medo assim, de passar vergonha, sabe? Eu sou bem sério com vocês, sabe? Então hoje uma bicicleta aqui na cidade, eu sou uma pessoa, eu sou um homem grande, né? Pesado, grande, então tem que ser uma bicicleta aro 29 para poder trabalhar no caso. Então, ela não baixa usada de 600 a 800 reais, né? São bicicletas caras mesmo, sabe? E se é para me pegar uma bicicleta que eu vou cansar mais andando com a bicicleta sem marcha, e é uma bicicleta dura, pequena, pesada, antiga, né, do que a pé, eu prefiro ir a pé. E se é para me comprar uma bicicleta, tem que ser uma bicicleta boa. Então, assim, fica aí o apelo, né? Eu sei que é um valor expressivo, né? Inclusive, quem há muitos anos me ajuda com valores nessa casa de valor aí é o Thiago, só que o Thiago me ajudou bastante esse mês aí, sabe? Passado agora, né? Já estamos em agosto agora. Em julho, me ajudou bastante. Rapaz, esse irmão é uma benção, sabe, na minha vida. Então, assim, devia partir, assim, sabe, dos inscritos, não sei de que forma, sabe, conversar e coisa e tal, né? 8 irmãos que ajudassem com uma oferta de 100 reais, dava 800, entendeu? Eu até pensei em fazer um propósito, sabe? A gente vai no monte aqui nas terças-feiras, fazer um propósito com os irmãos, sabe, para poder me ajudar para comprar essa bicicleta. Eu preciso muito, irmãos. Sabe, tá sendo bem cansativo para mim, porque é muito longe o serviço, muito longe mesmo. Mas, né, eu vou deixar aí, sabe, esse apelo, né? Quem sabe alguém tem, né, condições de ajudar, né? Ou quem sabe não tem o valor todo, tem uma parte. Agora é começo de mês, é época de pagamento. Então fica aí, tá? Esse apelo aí. Como eu falei para vocês, eu voltei para estaca zero, né? Estou começando do zero de novo. Com 52 anos começando do zero, é um grande desafio. Mas eu creio que Deus vai me honrar. Tá bom, queridos? Deus abençoe, tá? Se inscreva no canal, compartilhe. E que Deus abençoe. Até o próximo vídeo.